Da igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos gratos ao nosso Deus por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede. Como nosso irmão já mencionou, muito o Senhor já tem falado no nosso coração, no nosso meio, e é motivo de nós louvarmos o Senhor, é motivo de nós agradecermos ao Senhor, porque isso é a certeza, a clareza do cuidado do Senhor para com a nossa vida, e por isso nós precisamos ser gratos, amém? Nós queremos fazer nesta noite uma reflexão da parte do Senhor que vai ao encontro do que já vem sendo mencionado aqui no culto desta noite, na verdade desta semana, de modo bem geral. É uma palavra que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Glórias a Deus. Hebreus, capítulo de número 12, para a nossa meditação aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 12. Aleluia. Versículo 1. Amém? Quantos encontraram, dizem amém? Amém. Alguém procurando diz aleluias. Não tem ninguém. Então vamos ler. Hebreus, capítulo de número 12, tem o título Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Deus. Nos ensina, ó Deus, a verdadeiramente aceitarmos a Tua palavra no nosso coração, ó Deus, de tal sorte que ela venha gerar mudança na nossa vida, ó Deus. Nos ensina nesta noite a verdadeiramente ouvir e atender o chamado do Senhor para a nossa vida aqui neste momento, Senhor. Fala no nosso coração pela Tua misericórdia. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. As palmas de volta do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos procurar não ser demorados, porque na realidade é uma palavra que nós já conhecemos. Inclusive uma parte dela foi citada no culto de domingo e eu não tinha hoje a menor pretensão de meditar com os irmãos nestes versículos, mas o Senhor, Ele me conduziu por esta palavra e eu creio que o Senhor, Ele separou este momento, esta palavra, estas pessoas que aqui estão, para receberem da parte do Senhor, segundo aquilo que Ele quer nos instruir. Primeiro porque eu não tinha mesmo a pretensão de trazer nesta mensagem que o Senhor veio falando comigo no decorrer dessa tarde sobre esta palavra. Segundo, porque o culto desta noite ele veio nos trazendo à tona esta reflexão de que nós precisamos aceitar aquilo que o Senhor ele já tem o desejo de fazer na nossa vida. E nós precisamos verdadeiramente querer. E não é um querer de alguém que diz apenas com a sua boca, apenas com os seus lábios. É um querer de alguém que verdadeiramente se dispõe a ser mudado, a ser transformado pela palavra do Senhor. Porque na realidade, se nós formos abrir um pouco o leque e formos observar, querer de palavras, todo mundo quer. Não é difícil você ver alguém dizer, não, eu não quero isso aí para a minha vida, não, eu não quero a melhora para a minha vida, eu não quero o Senhor na minha vida, eu não quero a salvação do Senhor na minha vida. É muito difícil nós vemos alguém com esse tipo, né, de palavreado, com esse tipo de situação. Mas querer no sentido de agir é bem diferente. Querer no sentido de deixar o Senhor transformar a nossa vida, deixar o Senhor agir no nosso coração verdadeiramente, é bem diferente. E o Senhor está aqui nesta noite, eu tenho certeza, para me corrigir, para nos corrigir, enquanto igreja do Senhor, que precisamos ainda ser lapidados pelo Senhor. Assim como foi anunciado aqui no domingo, nós precisamos ainda reparar aquilo que nos falta, ver com o Senhor o que é que está faltando para nós nos achegarmos ainda mais diante do Senhor, para sermos verdadeiramente encontrados na posição de homens e mulheres que se enquadram na palavra do Senhor. Não de homens e mulheres que dão um jeitinho de achar uma brecha para ver se a palavra se enquadra no modo qual Ele quer viver. Mas que o Senhor Ele possa, pela sua misericórdia, nesta noite, nos conduzir de acordo com a sua vontade. E se nós observarmos nos primeiros versículos aqui do capítulo de número 12, nós vemos que o nosso maior exemplo é Cristo Jesus. E o Senhor foi me trazendo agora aqui a memória do porquê será que o nosso maior exemplo a ser seguido é o Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos a certeza absoluta de que se nós olharmos para qualquer um dos nossos irmãos, nós encontraremos falhas. Se qualquer um dos irmãos olharem para a minha vida, vão encontrar uma falha, vão encontrar um defeito, vão encontrar alguma coisa na qual não se agradam, não gostam, não acham legal. Mas o nosso exemplo a ser seguido é o Senhor Jesus. Porque se eu pegar qualquer um dos irmãos para me espelhar e eu começar a seguir, eu ver que o irmão tem uma falha, encontrar nessa falha uma brecha para eu também ter a minha, eu já me afasto da palavra do Senhor. Eu já não me permito mais ser lapidado verdadeiramente pela palavra do Senhor. Se nós observarmos que alguém não anda segundo o conselho do Senhor, segundo a ordenança do Senhor, segundo a orientação da palavra do Senhor, nós não podemos olhar para isso e falar, não, irmão, anda, então eu também vou andar, então eu também vou fazer, está tudo certo, né? Os irmãos podem, eu também. Não, nós precisamos olhar para Jesus.
como nos explica e como nos instrui a palavra do Senhor aqui no versículo 2. No primeiro versículo, primeiramente ele diz que é para nós deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos cerca e correr com paciência. Paciente é aquele que persevera, paciente é aquele que busca, faz a sua parte, mas espera confiante. É para nós corrermos com paciência a carreira que nos está proposta, que é o céu de glória. Nós vivemos aqui na face da terra, almejando estar com o Senhor no céu de glória, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, o céu de glória, ele suportou, ele desprezou toda afronta, nos diz a palavra do Senhor, suportou a cruz, e aí sim ele assentou-se à destra do trono de Deus. O nosso maior exemplo a ser seguido é Cristo Jesus, que muito bem nos foi explicado aqui na noite de domingo, que ele sendo Deus, ele assumiu a forma do homem para andar com retidão na presença do Pai, e nos mostrar que nós também podemos servir ao Senhor de maneira excelente, que nós não precisamos andar por aí tropeçando nas coisas deste mundo, caindo, nos desviando para a direita, nos desviando para a esquerda, porque o nosso olhar está voltado para os nossos irmãos, está voltado, não é nem para as coisas boas geralmente, é para as coisas ruins, é para os erros, é para aquilo que não nos leva a aproximar do Senhor. O Senhor, ele veio para nos mostrar que nós temos um exemplo a ser seguido enquanto nós caminhamos na face da terra. Precisamos considerar, assim nos diz a palavra do Senhor, aquele que suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que nós não venhamos enfraquecer e desfalecer nos nossos anos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Até porque a nossa falha é muito grande, nós não conseguimos suportar as contradições dos homens contra nós mesmos. Mas se nós estivermos olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé, eu tenho certeza de que nós passaremos por isso e venceremos no nome santo de Jesus. Mas para isso nós precisamos estar com uma vida reta na presença do Senhor. E ele nos diz no versículo 4 que nós não resistimos ainda até o sangue, combatendo contra o pecado, porque o Senhor, ele resistiu até o sangue, combatendo contra o pecado, tanto que ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E aí no versículo 5 ele vem nos dizendo, e nós muitas vezes nós já nos esquecemos da exortação que argumenta conosco como filhos. E ele nos diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E muitas vezes essa é a nossa maior dificuldade, de modo geral. Quando o Senhor, ele nos corrige, a primeira coisa que nós fazemos é rejeitar. É dar uma olhada se o irmão que falou, ele está em condição de nos falar. Essa é a primeira coisa. Se for parente, então, nem se fala. É mais difícil ainda de aceitar a correção. Mas a palavra do Senhor, o Senhor como nosso Pai Celestial, ele nos diz: o Senhor corrige aquele que ele ama. E é por isso que no início, quando eu cheguei aqui à frente, eu disse que isso é o cuidado do Senhor para conosco. Porque bem verdade é, se nós formos observar, para deixar isso bem claro, quando nós não nos importamos com alguém, quando nós não nos importamos com uma pessoa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, o caminho que ela está trilhando, o modo como ela está trilhando, não nos interessa. Nós muitas vezes passamos de lado, nós nem olhamos, nós nem damos atenção, nós não nos importamos. Glória a Deus. E o Senhor, ele se importa e ele corrige aquele que é filho. Aleluia. E é assim que nós somos com aqueles dos quais nós zelamos por eles. Seja quem for, alguém com o qual a gente se importa, quando a gente vê no erro, a gente quer logo instruir,
a gente quer logo ajudar, a gente quer logo dizer, olha, não é bem assim. E o Senhor também é assim conosco, porque Ele corrige aquele que Ele ama e Ele açoita a qualquer que recebe por filho. Ele não está dizendo que Ele açoita aquele o qual está lá fora, aquele o qual Ele não recebeu por filho. A palavra do Senhor diz que Ele corrige o que Ele ama e Ele açoita o que Ele recebe por filho. Então nós também precisamos querer ser corrigidos pelo Senhor, precisamos aceitar, melhor dizendo, ser corrigidos pelo Senhor, porque aquele homem, ele disse para o Senhor, como a nossa irmã meditou, se o Senhor quiser, pode fazer com que eu fique limpo. Aleluia. E o Senhor disse que Ele queria, ou seja, o Senhor também quer nos limpar, o Senhor também quer nos corrigir, e nós sabemos que se o Senhor quiser, Ele pode nos corrigir, Ele pode nos limpar, Ele pode nos purificar, mas nós precisamos aceitar ser limpos pelo Senhor, nós precisamos aceitar ser corrigidos pelo Senhor, porque a limpeza que o Senhor quer fazer na nossa vida é endireitar a nossa vereda, é endireitar o nosso caminho. As coisas deste mundo são coisas passageiras, o que o Senhor quer é que nós venhamos endireitar para herdar a salvação ao lado dele. O que o Senhor Ele deseja para mim, o que o Senhor Ele deseja para nós enquanto igreja do Senhor, é que nós não desprezemos a sua correção, é que nós não desprezemos o seu açoite, ainda que no momento em que o Senhor nos corrija, nos é doloroso, nos gere no instante um sentimento de tristeza. Mas se nós recebermos, se nós aceitarmos da parte do Senhor, o Senhor Ele há de transformar o meu interior, o Senhor Ele há de transformar o seu interior, e não só o seu interior, a sua e a minha vida por completo. Aleluia. Eu tenho certeza disso. Glória e Ele nos diz no versículo de número 7, se suportais a correção, se Deus vos trata como filhos. Nós não podemos perder de vista a palavra do Senhor. Nós não podemos perder de vista as condições às quais o Senhor, Ele nos impõe, Ele nos coloca pela sua palavra. Ele disse, se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Se não suportarmos, preciso dizer, o Senhor não nos trata como filhos. É bem simples as coisas do Senhor. As coisas do Senhor, elas não são muito claras. Se suportares a correção, Deus vos trata como filhos. E Ele pergunta, por que filho há a quem o Pai não corrige? Aleluia. E se não corrige, é porque não ama. Se não corrige, é porque já deixou para lá. É porque já o tem como um bastardo, mas não como um filho, o qual Ele quer bem, o qual Ele quer que endireite a vereda, o qual Ele quer que construa alguma coisa na vida. Não é assim que nós somos? Assim é o nosso Pai Celestial para conosco. E Ele nos diz no versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos que são filhos são feitos participantes, se você está sem a disciplina do Senhor, sois então bastardos e não filhos. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Não tem um meio termo. Não tem como maquiar uma situação e fazer parecer bonito. Aliás, bonito é, porque a condição é nossa. Nós é quem precisamos aceitar da parte do Senhor, sermos tratados como filhos. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas se nós ficarmos fora da disciplina do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que então é bastardo e não filho. Além do que, e aí ele traz um exemplo ainda, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, e nós os reverenciamos, porque inclusive isso é mandamento da palavra do Senhor. Aleluia. Nós reverenciarmos os nossos pais que nos corrigiram. Nós não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, que é o nosso Pai Celestial, para então vivermos com Ele? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nada pode ser maior na nossa vida do que o nosso desejo e a nossa busca por herdar a salvação com o Senhor. Se é que nós queremos ser tratados como filhos,
Se é que nós nos fazemos como filhos do Senhor, porque o Senhor, Ele disse em João capítulo 1, que a todos quantos o receberem, Ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Mas é para quem o receber, e receber ao Senhor exige de nós verdadeiramente trilharmos conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para nós caminharmos aqui para o final, no versículo 10 ele nos diz: porque aqueles, os pais, na verdade, por um pouco de tempo, os pais carnais, nos corrigiam como bem lhes parecia, dentro daquilo que eles entendiam ser o melhor, né? Mas este, que é o nosso Pai Celestial, para o nosso proveito, nos diz a palavra do Senhor, para sermos participantes da sua santidade. O Senhor, Ele nos corrige, não é para o proveito dele, é para o nosso, nos diz a palavra do Senhor. É para que nós venhamos ser participantes da santidade do Senhor. E sem a santidade do Senhor não tem céu de glória. Sem a santidade com o Senhor não tem como herdar a vida eterna ao lado do Senhor. Não tem como participar na mesa do Senhor se não houver santidade. Não tem como ser filho do Senhor se não for santificado na presença do Senhor. Se você é crente só quando está dentro da igreja, quando você sai da porta, você já não é mais, não tem como participar das coisas do Senhor. Aleluia. Se você dentro da igreja, você se apresenta do modo como todo mundo se apresenta, mas quando você sai lá fora, você muda completamente e as pessoas olham para você, já não te conhecem mais como cristão, não tem como participar da mesa do Senhor. Nós precisamos ter esse cuidado, porque o Senhor nesta noite, Ele está verdadeiramente nos corrigindo. E para nós finalizarmos o versículo 11, ele nos diz que na verdade toda correção ao presente, quando ela nos chega, não parece ser de gozo, ela não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Não é que a correção do Senhor, quando ela nos chega, ela não nos parece ser de alegria, ela não nos parece ser boa, e depois ela se torna boa se nós continuarmos levando a vida do jeito que a gente estava quando o Senhor nos corrigiu. Não, não é isso. Ela produz um fruto pacífico de justiça naqueles que exercitam a correção do Senhor, naqueles que aceitam a correção do Senhor, naqueles que querem ser corrigidos pelo Senhor, e quando são corrigidos, ao invés de virarem as costas para as coisas do Senhor, não, se atentam e voltam naquilo que o Senhor o corrigiu e conserta. Toma vergonha na cara, né? Pega a sua cruz e segue após ao Senhor, porque para servir ao Senhor nós precisamos ter este caráter, nós precisamos ter esta vergonha, nós precisamos ter certeza de que quando o Senhor nos corrige, é porque o Senhor, Ele nos quer fazer participantes da sua santidade, e nós só seremos participantes se nós aceitarmos. E aceitarmos significa nós verdadeiramente acatarmos a orientação do Senhor. Não é aceitar no sentido de balançar a cabeça e sair daqui e nada mudar. É aceitar no sentido de acatar e colocar no nosso caminhar aquilo que o Senhor, Ele nos mandou colocar, aquilo que o Senhor nos instruiu, ou retirar da nossa vida aquilo que o Senhor nos orientou que deve ser tirado. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu disse que não seria demorado, porque é uma mensagem que inclusive a igreja conhece da parte do Senhor, mas nesta noite o Senhor, Ele nos lembra que nós somos filhos, e como filhos o Senhor, Ele nos corrige como tal. Se nós quisermos ser filhos do Senhor, nós precisamos aceitar a correção do Senhor. Se nós não quisermos, nós podemos desprezar, podemos fazer um aceno com a nossa cabeça, concordando, e quando sairmos daqui, nada mudar no nosso coração, nada mudar na nossa vida, nada mudar na nossa fala, nada mudar na nossa vestimenta, nada mudar no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, ou seja lá o que for que o Senhor tenha nos dito. Aleluia. Aceitar a correção do Senhor significa verdadeiramente lapidar a nossa vida. E quando a gente diz que o Senhor
Ele nos lapida, Ele nos transforma, nós precisamos ter um certo cuidado também, porque o Senhor, Ele nos transforma, mas a transformação do Senhor não significa que o Senhor, Ele vai me pegar e vai me colocar aquilo que o Senhor acabou de me dizer que é para eu colocar. Eu preciso atender a voz do Senhor e mudar aquilo que o Senhor, Ele me orientou. O Senhor nos lapida quando Ele nos orienta, mas nós precisamos verdadeiramente, como nos diz aí popularmente, arregaçar as mangas e fazer a vontade do Senhor com sinceridade, com excelência, porque de crente meia boca nós sabemos que o mundo está cheio, e a Bíblia diz que até o diabo ele crê e ele estremece, e tem muitos aí que nem estremece, andam de qualquer maneira e já nem sente mais o temor do Senhor. Que nós venhamos ser diferentes na presença do Senhor e, como filhos, aceitar a correção do nosso Pai Celestial, porque é Ele quem sabe o modo qual o agrada. A santidade convém à casa do Senhor, a santidade convém àquele que tem o desejo de morar com o Senhor, não apenas dentro da casa do Senhor, mas se nós quisermos morar com o Senhor, precisamos ser santificados em sua presença, amém? Louvado seja Deus. Aquilo que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo de Deus possa esclarecer melhor no coração dos irmãos, porque às vezes nós